Fala, Alcateia! Tudo bom com vocês? Aqui é a Sibeli e hoje eu tô aqui. Já são o quê? 00:05. Eu tenho que acordar cedo amanhã pra poder pegar o trem de volta pra casa, porque eu vim aqui em Lisboa. Mas aproveitei pra assistir Little Women da Greta Gerwig e gente, eu não consigo parar de pensar nesse filme. Então aproveitei que eu trouxe a câmera e falei, vou gravar. Greta Gerwig é, assim, rainha da minha vida, que tá me fazendo voltar pro canal, porque eu preciso falar sobre esse filme. Faz um tempo que eu não assisti um filme e falava, eu preciso comentar o que eu achei desse filme com a Alcateia, com os meus inscritos, com os lobinhos, as lobinhas, com todo mundo. Então, bora falar sobre Mulherzinhas, ou eu acho que no Brasil ficou Adoráveis Mulheres, aqui em Portugal ficou Mulherzinhas, ou Little Women. Bem, Mulherzinhas é o novo filme esnobadíssimo da Greta Gerwig e vai contar a história das mulheres da família March. Nós temos a Joe, a Amy, a Meg e a Beth e também a mãe delas, e nós vamos seguir a jornada delas no mundo como mulheres. E o filme ele vai focar especificamente na Josephine, que quer ser uma autora renomada e ela não quer casar, e ela tem esse espírito mais selvagem e rebelde, e ela não consegue se conformar dentro dos padrões daquela sociedade, porque naquela época a única forma de uma mulher obter qualquer coisa na vida era através do casamento, e mesmo assim ela não obtinha nada, porque tudo o que era dela na verdade era do marido. E aí o filme vai seguir mais a história da Josephine, que é a segunda mais velha das irmãs, e ela quer ser uma escritora renomada. Ela escreve algumas histórias alguns contos pro jornal e tudo mais, mas ela quer escrever um romance, né? Mas ela ainda tá no processo de escrever esse romance e muitas coisas vão acontecer na vida dela e da família dela. Muitas histórias vão acontecer ao mesmo tempo e eu não quero dar muito spoiler pra vocês sobre o que acontece. Eu acho que de sinopse pode deixar por aí, porque eu acho que isso já é o suficiente pra vocês saberem sobre a história. E aí o filme se passa em duas linhas do tempo, tanto quando a Josephine tá em Nova York tentando sobreviver como escritora e como professora, e também volta 7 anos antes num dos natais da família dela e vai acompanhando um pouco do passado dela também, pra gente conhecer não só o passado dela, como o passado das irmãs dela. E esse filme é simplesmente maravilhoso, gente. Eu quase chorei no meio do filme, eu saí do cinema assim emocionada, falando, meu Deus, que filme lindo, maravilhoso. Eu ainda tô meio sem palavras pra descrever o que eu achei desse filme, porque eu realmente me apaixonei. Eu acho interessante que a Greta Gerwig tem a musa dela, que é a Saoirse Ronan. Ela é maravilhosa, uma excelente atriz. Eu acho que, em especial, a Josephine e a Amy são, assim, maravilhosas. Eu acho que elas roubam a cena. E é interessante porque elas roubam a cena justamente porque elas têm personalidades muito diferentes e perspectivas de vida muito diferentes, mas ao mesmo tempo elas têm essa coisa em comum, que é justamente a vivência feminina naquela sociedade, sabe? As duas entendem o que é considerado necessário para uma mulher sobreviver nessa sociedade e adotam perspectivas diferentes sobre isso. São perspectivas muito opostas e elas são muito antagônicas uma em relação com a outra. Então traz assim uma dinâmica incrível no filme. Elas duas mantêm o filme muito vivo. Você também tem a Beth, que é a irmã mais nova. Ela acaba sendo o amor da família toda, sabe? Ela é aquela filha querida que elas consideram que é a melhor de todas elas e é a pessoa mais fofa e querida do mundo. E também temos a Meg, que é interpretada pela Emma Watson. Devo dizer que Emma Watson tá, assim, caindo um pouco no meu conceito em relação à atuação. Eu tô começando a achar que as atuações dela são meio tudo mais ou menos, tudo meio a mesma coisa, sabe? Mas ainda assim, ela é uma fofura de pessoa e ela é a filha que acaba repetindo um pouco os passos da mãe, ao mesmo tempo em que a mãe é uma figura extremamente forte. A Laura Dern tá incrível nesse filme. E esse filme ele fala sobre irmandade, sobre sororidade, sobre relacionamentos familiares entre mulheres, sobre relacionamento de irmãs, de mãe e filha, de uma forma assim tão linda, tão sensível. Nossa, tem uma cena no filme que eu não vou dizer que eu não quero dar spoilers, mas assim, eu só fiquei tipo, quero chorar, quero muito chorar, mas ao mesmo tempo não quero chorar porque eu não quero ficar com a cara toda inchada. Mas é realmente um filme muito tocante. E tem uma coisa que eu já tinha reparado no Lady Bird, que é tipo o filme da minha vida praticamente, que é a habilidade da Greta Gerwig de fazer você parar no tempo. Eu sinto que os filmes dela, você entra num lapso temporal, sabe? Tipo, você para no tempo, literalmente. E em algumas cenas específicas, eu literalmente me sentia suspendida no tempo e no espaço, só apreciando a beleza daquilo tudo, a beleza daquelas histórias, a beleza daquelas mulheres. E o filme tem um discurso fortíssimo. Puta filmaço, puta roteiro. Desculpa, mas eu preciso xingar, porque assim, nossa, é tão interessante
interessante porque você tem 5 mulheres com 5 perspectivas diferentes, com 5 perspectivas sobre casamento, 5 perspectivas sobre ser mulher na sociedade, assim, nada demais do que isso, porque também tem a tia delas, que elas têm uma tia rica, mas enfim, várias perspectivas sobre a experiência feminina, não é só uma visão sobre a experiência feminina, é óbvio que falta uma visão negra, ou uma visão latina, ou uma visão asiática nesse filme, apesar de que esse filme se passa durante a Guerra de Secessão, boa parte dele, e por causa disso nós vemos algumas mulheres negras no filme, mas elas não são o foco, e eu entendo porque a Greta Gerwig não coloca elas tanto em foco assim, que não é o espaço da Greta Gerwig falar sobre a vivência de mulheres negras durante a Guerra de Secessão, que foi uma guerra contra a escravidão no sul dos Estados Unidos. Não é o espaço dela falar sobre isso, então eu acho que é uma decisão muito consciente, ela mostra que aquelas mulheres estão ali, mas ela não tenta falar sobre alguma coisa que não é da vivência dela, sabe? Ela tem a Greta Gerwig é uma diretora branca, tem uma vivência branca que falou sobre mulheres brancas, mas também não apagou as mulheres negras dessa parte da história e, inclusive, a personagem da Laura Dern, isso não é spoiler porque não é tão importante assim no filme, mas tem um momento que ela reconhece, do tipo, eu sempre tive vergonha no meu país, justamente por causa, né, do período de escravidão nos Estados Unidos, e a mulher negra, que infelizmente não tem um nome, mas podia ter, né, Greta Gerwig, isso a senhora podia ter botado um nome, mas a mulher negra que tá junto com ela fala, acho que você devia continuar tendo, porque não tá bom ainda a situação, entendeu? A situação ainda tá ruim. Isso é uma coisa que é falada nesse filme, mas que continua atualmente, sabe? Que é a questão racial nos Estados Unidos, que é tão absurda quanto no Brasil, mas ainda assim você tem várias perspectivas da vivência feminina. Você meio que percebe ao longo do filme que todas elas estão certas, sabe? E eu acho isso muito, como é que eu vou dizer isso? Eu acho isso muito precioso desse filme, porque você não tem um discurso acima do outro discurso, sabe? Você não tem um discurso de é isso que a mulher deve ser, ou não, é isso que a mulher deve ser. Na verdade, você tem um discurso de isso, essas diversas são representações de mulheres, e é isso que as mulheres são. Elas são essa coisa variada, essa mistura, essa diversidade de opiniões, e todas elas estão certas, todas elas são válidas. E a Greta Gerwig, ela tem uma sutileza na direção dela, ela tem um brilho na direção dela, que eu não vejo como é que esse povo, esses machos brancos toscos, não vê essa merda, sabe? Porque eu fico tipo, gente, olha que coisa mais linda, que preciosidade. E esse filme, eu acho que ele ainda tem, assim, o saborzinho mais forte, sabe? Ainda do que Lady Bird. Eu amo Lady Bird, Lady Bird é o filme da minha vida, mas eu consigo ver o quanto que a Greta Gerwig evoluiu de Lady Bird pra esse filme e pegou o tempero que já tinha bem forte lá em Lady Bird e, tipo, botou um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de pimenta e nos deu esse filme lindo, gente. E eu acho que a direção dela é realmente magnífica, ela tem uma sutileza pra tratar dos assuntos, ela tem, cara, uma visão, assim, de como explorar relacionamentos. É um filme que é muito character driven, ou seja, o que move o filme são mais os personagens do que o plot, né? Então não é alguma coisa acontece com a personagem, sim a personagem fazendo coisas, né? Numa forma muito simplificada. E ela tem esse poder de criar essas personagens incríveis e de passar isso pra tela e de te fazer se apaixonar por todas aquelas personagens, torcer por todas elas, o que é muito interessante porque existe uma certa rivalidade entre a Amy e a Jo, mas eu torci pras duas, entendeu? Eu queria que as duas fossem felizes e fossem curtir uma com a outra. Nossa, eu tô apaixonada por esse filme, que filme maravilhoso. Cara, é sério, a Greta Gerwig é a inspiração que eu não sabia que eu precisava na minha vida. Deus me abençoou quando ele fez essa mulher dirigir filmes, porque eu acho os filmes dela espetaculares. São só dois, mas tô cagando, entendeu? Eu acho que ela realmente tem uma sutileza e uma voz que é tão delicada, mas não delicada no sentido que a sociedade coloca pra nós mulheres, que nós devemos ser delicadinhas, sabe? Eu acho que é delicada no sentido de minuciosa e inteligente e perspicaz, sabe? Ela consegue, tipo, orquestrar esse filme com uma maestria tremenda. O filme é lindo. Eu acho que tem alguns recursos estilísticos que encantam nesse filme. Eu acho que você não tem como sair desse filme e não estar encantado. Eu, sinceramente, eu tô apaixonadíssima por esse filme. Eu não tenho nem, assim, não sei nem direito as palavras pra expressar o quão apaixonada eu tô por esse filme. Eu acho que é uma evolução muito grande da Greta Gerwig. É um risco muito maior da Greta Gerwig, porque ela foi de um filme de escala muito pequena, que era Lady Bird, pra um filme de escala muito maior, que é um filme de época, um filme histórico, que tem muito mais questões de design de produção barra direção de arte. Às vezes eu acabo traduzindo literalmente do inglês, mas enfim. E isso, às vezes, eu sinto que em muitos filmes de época, o design
do filme acaba ofuscando a direção, mas aqui não é o caso, sabe? Aqui a direção dela é que brilha, as personagens brilham, o roteiro dela brilha, ela foi super esnobada no Oscar. Cara, eu não sei como é que ela não foi indicada pro Oscar de melhor direção e o Todd Phillips, que fez o Joker, o Coringa, foi, tipo... O filme dela tem muito mais, assim, personalidade, tem muito mais bom gosto, tem muito mais tudo do que o filme do Joker, sabe? E não, vai o Jokerzinho, sabe? Eu até não odeio o filme do Joker, tá, gente? Mas assim, não acho que deveria estar sendo indicado como melhor direção, porque não tá nem no nível da Greta Gerwig. Assim, vou dizer pra vocês que pra mim, a maior esnobada não foi nem a Greta Gerwig esse ano, foi a Lulu Wang, que fez o filme The Farewell, ou A Despedida, que pra mim, aquele filme de diretoras, assim, mulheres pelo menos, que eu assisti, esse foi, tipo, o melhor. Eu acho que The Farewell fala um pouco mais comigo do que Little Women. Mas se vocês quiserem um vídeo sobre The Farewell, comenta aqui embaixo, da Lulu Wang. Eu faço com muito bom gosto, porque gostei muito do filme. Foi, acho que, o meu filme favorito de 2019. Então, eu amei esse filme. Se quiserem falar sobre ele, falo. Amo, adoro. Queria que a Lulu Wang tivesse sido indicada pra categoria de melhor direção. Mas enfim, ela não foi. E a Greta Gerwig também não foi. Todd Phillips não merece aquela posição. Desculpa, Todd Phillips, nada contra você, mas nós temos diretoras que mereciam muito mais estar ali, gente, que tiveram filmes muito mais impressionantes. Inclusive, eu vou ver Portrait of a Lady on Fire, porque eu quero muito ver esse filme, mas eu não consegui ainda assistir, tá bom? Mas eu vou assistir e dou a minha opinião pra vocês. E é isso, gente, pelo amor de Deus, vamos assistir esse filme no cinema, tá incrível, impecável. Eu realmente acho que esse filme foi muito esnobado, eu acho que ele merecia muito mais premiações do que ele tá tendo, mas enfim, né, a gente já conhece toda a lenga-lenga do Oscar, com indicações, né, a pessoas que não sejam homens brancos héteros. Então, não tô surpresa. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que você achou de Mulherzinhas ou Little Women ou Adoráveis Mulheres. E também deixa o que você achou do vídeo aqui embaixo nos comentários. Aqui do lado tem uma recomendação de vídeo para vocês vão gostar bastante. Não se esqueça de curtir esse vídeo para ajudar o canal a continuar crescendo. Se inscrever no canal, que a gente tá quase chegando a 50 mil inscritos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau!